Fala pessoal do nono ano, professor Fernando Rosário de Souza, aqui para uma breve revisão para a AV2 de História do primeiro bimestre. E o primeiro assunto, aquele que vocês sabem de cor e salteado, com o João servindo de modelo em cima da cadeira e tudo, são as 4 pernas que quebraram do trono de Dom Pedro, lógico que isso é uma metáfora, e levaram o império a cair. Primeira força, eu descrevo e você me diz que força que é, mas na prova você vai ter que saber citar a força e descrever as 4, tá? Quem era que estava muito chateado porque não teve recompensas depois da Guerra do Paraguai e não obteve cargos no governo? Isso, exército, pode ser militares ou exército, são sinônimos, né? Então militares queriam cargos e recompensas depois da Guerra do Paraguai. Segunda força, você lembra que a Igreja Católica considerava a maçonaria como uma seita contrária à Igreja Católica e queria expulsar os membros da maçonaria da igreja, e Dom Pedro foi contra isso, provavelmente porque tinha ligações com a maçonaria. Então, a Igreja Católica, que não queria interferência de Dom Pedro nos assuntos da igreja, principalmente na expulsão dos maçons, de membros da maçonaria. Terceira força. A terceira força são os fazendeiros. Os fazendeiros queriam um sistema de governo não hereditário. A monarquia é hereditária, né? Então eles queriam um sistema não hereditário, um sistema republicano. E eles também estavam muito chateados com a abolição da escravidão, achando que tinham tido um grande prejuízo. Bom, a quarta força é o povo. Dom Pedro II não tinha filho numa sociedade machista em que o poder passava de pai para filho. Ele tinha uma filha, a princesa Isabel, mas não seria ela quem governaria. Seria o Conde Deu. Então, o terceiro império brasileiro, se houvesse, ele seria de um francês. E isso causou bastante resistência popular. Então, vamos ver as 4 forças. Exército, queria recompensas e cargos após a Guerra do Paraguai. Igreja, queria expulsar os maçons e Dom Pedro não permitiu. Terceira força, então os fazendeiros queriam um sistema não hereditário de poder, um sistema republicano. E a quarta força, o povo, não queria um terceiro império francês. Fechadinho esse assunto? Sabendo bem, você tem pontos garantidos na prova. Por que Dom Pedro II estava sendo tão criticado? Esta caricatura de época mostra bem o que acontecia, tá? Ele era considerado muito lento, muito pouco dinâmico. Para uma sociedade onde o café estava sendo o grande motor para ser exportado para a Itália, para a Europa, eles precisavam de portos, eles precisavam de ferrovias, eles precisavam de toda uma dinâmica que Dom Pedro II parecia não ter. Então essa caricatura mostra bem isso, a falta de dinamismo, a falta de entusiasmo, a falta de construção de portos, de ferrovias que tornassem a economia brasileira mais pujante, mais acelerada, tá? Ele está dormindo com o país no colo. Até a charge era silêncio, o imperador está governando o país. No jornal está escrito o país, como sei que era do jeito que se escrevia na época, né? Bom, um assunto à parte aqui, só uma curiosidade. Eu quero que você saiba da Primeira Guerra Mundial pouca coisa. Na verdade, eu quero que você saiba os 2 blocos, né? O lado que era liderado pela Alemanha, que é a Tríplice Aliança. O lado liderado pela England, é o lado da Tríplice Entente. E que neste comecinho de guerra, depois a gente vai aprofundar mais, a guerra teve uma guerra de posicionamentos e de trincheiras. Esses grandes buracos, essas grandes cavidades que soldados cavavam, servia de proteção, mas também servia que quando eles avançassem, dificultassem a chegada das tropas inimigas pela retaguarda, né? Porque ia ter que passar pela vala, mas as condições de vida aí eram extremamente precárias. Eles comiam aí, eles faziam as necessidades aí, eles dormiam aí. Se alguém ficava ferido ou morto, ficava aí pelo meio da trincheira. Então eram condições realmente precárias. Só um parênteses aí para um assunto que a gente trabalhou também, que foi a Primeira Guerra Mundial. Outro assunto, voltando agora para a República. Na República Velha, o nome chique é Primeira República, aqui 2 forças daquelas que queriam derrubar Dom Pedro governaram. Uma foi a dos militares, tanto é que a primeira fase é chamada de República da Espada, Marechal Deodoro e Marechal Floriano.
E os fazendeiros, república oligárquica, como eles eram de São Paulo e Minas Gerais, já vamos falar daqui a pouco, a república do café com leite. No governo do Marechal Deodoro, ele tentou dinamizar a economia, justamente por causa dessa crítica aqui. Falou, olha, tem um jeito da economia do Brasil se dinamizar. É se nós fizermos empréstimos para os grandes fazendeiros montarem indústrias, como Francisco Matarazzo fez, por exemplo, como o Barão de Mauá fez, por exemplo. Só que muita gente saiu para pegar esses empréstimos que o governo fez o mais rápido possível, numa confusão parecida quando estão fechando as apostas no Jockey Club. E qual é o momento que fecham as apostas no Jockey Club? Quando os cavaleiros colocam a sela no cavalo, é sinal de que, atenção, encerrando as apostas, os cavaleiros já estão colocando as selas no cavalo, últimas apostas, e é isso. Eles apostaram para ver quem conseguia pegar esse empréstimo. Muitos dos fazendeiros que pegaram os empréstimos para montar indústrias, sabe onde montaram a indústria? Na Rua dos Bobos, número 0, não montaram. Fugiram com dinheiro e nunca devolveram. É isso aí. Bom, na República da Espada, se lembra também que tem o Marechal Floriano Peixoto, que não era uma flor de pessoa. Ele tinha o apelido de Marechal de Ferro, de tão rigoroso que ele era com os adversários políticos. Uma cidade reclamou dele, depois foi obrigada a se chamar Florianópolis, a cidade de Floriano. Dá pra ver que o cara realmente era rigoroso com seus adversários, né? Depois desses militares, a política se alterna entre fazendeiros de São Paulo, que são produtores de café, e fazendeiros de Minas Gerais, são criadores de gado leiteiro. Não é à toa que vem daí a expressão café com leite, porque já estava marcado que eles iam se alternar no poder. Até hoje em dia, quando você combina que seu priminho ou seu irmãozinho vai ganhar um jogo, você fala, ele é café com leite. Você já combinou a vitória dele. É daí que vem a expressão café com leite. Já estava combinado quem iria vencer, tá? Professor, mas como eles sabem quem vai vencer? Porque existiam fraudes eleitorais, tá? O poder de cada estado, o poder de cada província, era comandado pelos grandes fazendeiros que eram apelidados de coronéis, daí o coronelismo. E eles ou davam presentinhos em troca de voto, se o eleitor vai ser comprado ou vai ganhar um presentinho, é um cliente que está sendo atendido, daí o nome clientelismo. Mas às vezes era com capangas do lado da urna, como se fosse um cabresto que você coloca num boi ou num cavalo ou num burro para ele não olhar para o lado. E aí o nome voto de cabresto. Então eles sabiam quem iria ganhar a eleição, porque eles iam em quem você estava votando. O voto era aberto, o que facilitava as fraudes. Ninguém se revoltou? Existiram muitas revoltas na época, a revolta da vacina, revolta da chibata, mas também existiram movimentos semelhantes a movimentos messiânicos, quando grandes líderes religiosos ganham o apoio da população. É o caso, por exemplo, do Padre Cícero, é o caso do Antônio Conselheiro, e nós tivemos alguns líderes que pregavam a violência. Entre eles temos aqui o Virgulino Ferreira da Silva, o vulgo Lampião. O Lampião, ele tinha esse apelido porque dizem que ele era capaz de enxergar no escuro. De verdade, a vista dele era muito deficiente, mas ele usava um óculos muito fundo. Só que justamente quem tem um dos sentidos mal desenvolvido acaba desenvolvendo o outro, como a audição. Então ele, na escuridão da madrugada, ele conseguia ouvir bem passos e ele atirava no escuro. No outro dia de manhã, viam que ele tinha matado um animal ou alguém que estava se aproximando sem avisar, só pela audição. Mas parecia que ele tinha luzes nos olhos, como se fossem lampiões que iluminam a noite só para ele, né? Daí o seu apelido. Ele é uma espécie de Robin Hood do Brasil. Ele roubava dos ricos fazendeiros e distribuía para os pobres. Só que não dá para imaginar que ele é uma pessoa muito do bem. E eu não estou aqui para fazer nenhum julgamento de valores, mas ele baseava toda a sua atividade, todo o seu respeito, se é que a gente pode chamar assim, no medo. Então a população tinha medo. A população apoiava? A população tinha medo dele, não é bem um apoio, né? É assim, não vou falar nada, porque senão eu posso ser o próximo a tomar um tiro. Os políticos tinham medo dele, mas os políticos usavam os serviços dele para a época de eleição. Lembra que a gente falou do voto de cabresto?
Ele e o bando dele, os cangaceiros, o movimento dele chama cangaço, eram contratados na época de eleições para o voto de cabresto. Então aquilo que ele, em teoria, mudava de roubar dos ricos para distribuir para os pobres, depois ele ajudava a manter no poder os mesmos ricos, né? Parece que tinha algo mais ali de chamado banditismo social, né? Enfim, temos aqui os principais assuntos que você deve saber para a AV2 de História. Dá uma assistidinha nesse vídeo quantas vezes você precisar. Consulte as anotações do seu caderno. Leia os capítulos da prova no seu livro, principalmente as partes grifadas. E eu tenho certeza que você vai ver muito bem nessa prova, tá? Até a próxima, pessoal!